É um prazer imenso estar aqui com vocês, um fórum como esse, com tantos especialistas que conhecem de comércio eletrônico, né? Eu vou tentar ao máximo dar a minha contribuição aqui com o evento, né? Espero que um pouco do que eu diga aqui também ajude quem está nos assistindo a entender o que é esse universo agro e como que a transformação digital ela já faz parte, né, do ambiente de todas as empresas que, de alguma forma, lidam com esse setor. Então, pessoal, para a gente começar essa conversa, primeiro que o Eric já deu um primeiro panorama aí muito bacana dos números, né? E o Eric é de casa, tem nos ajudado a construir esse ambiente, fez um webinar recentemente com o Chicão e com o Diego, nossos gerentes executivos aqui, tanto do Banco do Brasil quanto com a Brasilseg, já falou um pouquinho de broto. Né? E aqui, qual que é o meu objetivo? É trazer, antes de falar dos cases, né, tanto do broto quanto das nossas soluções de sensoriamento remoto, é dar um contexto da evolução do agronegócio, o que tem acontecido, como que o agro tem se conectado com essas principais plataformas de comércio eletrônico, né, e como que isso tudo tende a transformar, né, o ambiente da sociedade que consome alimentos, que consome energia. E para falar disso tudo, eu preciso dar um contexto bem resumido de alguns movimentos, e aí a gente entra nas soluções da Brasilseg em relação à transformação digital do ambiente de seguro rural. Então, o primeiro ponto, pessoal, é que o agro, né, a evolução do agro, ela acompanha a evolução da sociedade. E todos os marcos históricos que existiram no nosso país tiveram alguma ruptura, alguma transformação importante voltada para a tecnologia, que gerou alguma disrupção e possibilitou um avanço tecnológico no campo realmente muito profundo. Né? Desde a agricultura industrial, que começou com as primeiras ferramentas bem rudimentares, diminuindo mão de obra e possibilitando um aumento de eficiência para alimentar a população que ia para as cidades. A Revolução Verde, 30 anos ali de muita evolução no campo, muito investimento, a área financeira se aproximando da produção, se aproximando dos produtores rurais. Foi o momento também onde se construiu os primeiros formatos das cadeias agroindustriais, né? É da década de 80 o termo agronegócio, por sinal, aqui no Brasil. Crédito rural do Banco do Brasil muito forte nesse momento, estimulando toda essa produção, e a gente começa a sair nesse momento de um país importador de alimentos para um país que alimenta a sua população e gera excedente para exportação, que a partir da década de 90, com toda a globalização, precisou efetivamente transformar essa agricultura numa agricultura de precisão, e a internet trouxe esse advento, trouxe essa força maior para que fosse utilizado no campo uma agricultura realmente voltada ali para a melhor eficiência, primeiro na utilização de insumos, depois a parte toda de máquinas, né? E essa cadeia precisava dessa competitividade para fazer frente ao mundo globalizado. Então, até aqui é o que nos fez chegar nesses números que o Eric comentou, né? 26% do PIB brasileiro, o PIB do agronegócio é quase 2 trilhões de reais, nós somos o maior produtor de alimentos exportador em várias cadeias, então é um desafio muito grande. E essa nova era que nós estamos agora é a era da transformação digital, que a gente chama de agrodigital 4.0, e, para resumir, nada mais é essa agricultura digital do que a combinação, né, de duas grandes ciências, na verdade, de algumas ciências, principalmente as ciências de dados, matemática, estatística, mas também as engenharias, a robótica, com as ciências agrárias, com o mundo agro. Então, isso trouxe um potencial imenso de acelerar ainda mais essa agricultura de precisão e expandir o conhecimento e o acesso à informação no campo. A partir daí, pessoal, o que a gente vê? Que todos esses marcos transformacionais, eles impulsionaram a produtividade na agricultura, né? Essa curva azul é o quanto que se produziu de grãos em milhões de toneladas em cada período da nossa história, e a curva verde é o quanto de área plantada nós tivemos. Então, o que se observa é que a cada desenvolvimento tecnológico, nós tivemos saltos de produtividade, produzindo muito mais para a mesma unidade de área, e o Brasil talvez seja o maior exemplo como que esses marcos evolutivos ajudaram o agronegócio a chegar onde ele está. Em 40 anos, o país, né, cresceu mais de 300% na sua produtividade em grãos, enquanto cresceu apenas 70% na área cultivada. Então, números impressionantes que diminuem essa pressão sobre o meio ambiente, né, essa pressão sobre os recursos. Na safra 2021, está projetado pela Conab uma produção de grãos de 252 milhões de toneladas, um valor significativo frente também às secas que ocorreram nessa safra.
Isso vai ser produzido em 67, 68 milhões de hectares. Só para a gente ter uma ideia, se nós tivéssemos que produzir 252 milhões de toneladas de grãos, com a mesma tecnologia que nós tínhamos na década de 80, nós precisaríamos pelo menos de 200 milhões de hectares, não os 67 que são utilizados hoje para plantação. Então, assim, é um número absurdo que, obviamente, afetaria fortemente o nosso ambiente, né? E o cenário atual? O cenário atual é de aceleração dessas transformações tecnológicas, fortemente pautada no digital, né, que visa ampliar ainda mais essa boca de jacaré aqui, né, visa ampliar ainda mais essa produtividade para fazer frente a uma demanda cada vez maior por alimentos, não só das pessoas, mas a conversão do vegetal em proteína animal, né, a ração dos animais. Novos hábitos alimentares e de consumo vai fomentar grandes transformações, principalmente na cadeia de proteína. O mercado de energia e toda a pressão que vai existir para uma nova matriz energética mais renovável, que tem nos produtos do agro a sua matéria-prima. Isso tudo ampliando produtividade e reduzindo o impacto ambiental e social. Então, não é pouco essa transformação e não é pouco esse desafio. Isso abre uma série de oportunidades para as empresas, principalmente de tecnologia, que entram nessas cadeias para melhorar a eficiência das transações e todo o comércio e toda a aplicação desse conhecimento vasto. Então, o agronegócio ele se move rapidamente para acompanhar essas tendências das plataformas de comércio eletrônico no mundo todo, em especial pós-pandemia, que teve essa aceleração no agro, não foi diferente. Diversas empresas do setor estão olhando para essa indústria global de alimentos que movimenta mais de 5 trilhões de dólares todo ano, né? E a maioria dos investimentos eles têm sido direcionados para os países em desenvolvimento com forte economia agrícola. Então, isso é um bom sinal também para o Brasil. Em 2020, segundo a última pesquisa da AG Funder, que foi divulgada em 2021, foram investidos no mundo todo quase 8 bilhões de dólares em financiamento de farm techs, né? E o que é interessante dessa pesquisa, o que eles observaram, é que nesse ano cresceu muito mais as startups, as agritechs mais próximas do setor produtivo do que aquelas food techs mais próximas do consumidor. Então, isso demonstra também uma tendência aí quando a gente olha para os próximos anos. O grande desafio é assessorar e capacitar e incluir esses produtores nesse ambiente digital, né? Por mais que eles, em pesquisa também realizada recente pela McKinsey, por mais que eles utilizem ferramentas digitais, poucos ainda fazem compra online, né? Tem confiança de utilizar essa jornada, e a questão de internet no campo, que é um grande gargalo. Os principais focos das plataformas que estão surgindo no agro, o pessoal comentou aqui que em um painel anterior foi apresentado também o marketplace no setor, são diversas as categorias que as startups têm desenvolvido soluções para as dores da cadeia produtiva. Eu listei aqui as 11 principais, também em levantamento feito pela Embrapa em 2021, numa pesquisa em 2020. O que eles observaram é que no Brasil tem mais de 1.500 startups atuando no setor de agronegócio, é um crescimento de 40% em relação à pesquisa que foi feita em 2019, o que demonstra que diversas empresas, aí, principalmente de tecnologia, estão buscando soluções para as principais dores, distribuídas em todas essas etapas da cadeia. No setor de crédito de seguro, pessoal, assim, o setor financeiro também está sofrendo essas transformações fortemente, né? Principalmente bancos já vêm com isso há mais tempo, impulsionado ali pelas fintechs, pelo desafio de competir também com os neobanks. E o setor de seguro é a bola da vez, né? Ele precisa reconstruir os seus modelos de negócio com grande foco no cliente e nessas soluções ainda mais digitais. E o que eu queria chamar a atenção aqui é que, além da pressão de consumo e de mudanças de hábito, tem a questão de regulamentação. Open Bank e Open Insurance vem para empoderar ainda mais o cliente, né? E no caso do agro, o produtor rural, e isso também força muito mudanças de postura na área de crédito e de seguro. Quando a gente dá uma olhada para todas essas soluções, nessas categorias que estão surgindo com força, o que a gente observa, principalmente, é que a maioria das atividades agropecuárias que consomem essas soluções, de certa forma, em alguma etapa dessa cadeia, também são consumidoras de crédito e seguro. Então, a própria transversalidade que o mercado financeiro tem na cadeia do agro habilita esse setor, e é por isso que a BB Seguros tem olhado para isso, a construir modelos de negócio que saiam
do seu core business, né, mais comoditizado, para um modelo com maior experiência e agregando cada vez mais valor para o produtor em negócios expandidos, que a gente chama. Então, quais são todas essas soluções que potencializam as operações financeiras e vice-versa, e que há sinergia e que podem ser trabalhadas num ambiente nesse conceito de one-stop shop. Então, eu falei isso aqui porque ele é um pouco da base da nossa estratégia de construção da plataforma Broto. A Brasilseg, então, foi comentado rapidamente também pelo Eric, ela é uma seguradora da holding BB Seguros, é o braço de seguros do Banco do Brasil. A gente tem a liderança em diversos segmentos, mas no agro nós somos a maior seguradora do agronegócio brasileiro. Cada pontinho desse aqui é uma fazenda com uma cultura agrícola segurada por nós no seguro agrícola. Então, nós temos uma capilaridade imensa no país, em praticamente todos os municípios com produção. Né? Protegemos aí 8 milhões de hectares de lavoura em 33 culturas, máquinas e equipamentos também com grande volume de contratos, são 863 mil contratos de máquinas e equipamentos, e temos uma carteira de mais de 530 mil produtores aí todo ano, isso sem trazer a força do Banco do Brasil, que é o nosso principal acionista e canal de distribuição, que aí a gente vai para mais de 1,5 milhão produtores, com certeza, com uma parceria histórica no segmento, sempre levando aí soluções financeiras para o produtor. Dado esse contexto todo de transformação, pessoal, e a força e a proximidade que o nosso conglomerado tem com o ambiente agro, é que surgiu, dentro da nossa estratégia digital, a ideia de realmente construir uma plataforma voltada para o produtor rural. Então, quando você pergunta, mas o que é o Broto? Então, vamos entrar aqui no case do Broto, que a gente tem a satisfação de trabalhar em conjunto com o time da WebJump. E é um projeto construído a várias mãos. A gente tem um time aqui focado na Brasilseg só nesse trabalho, pessoal muito competente, e também com a parceria dos nossos colegas lá do Banco do Brasil, extremamente especializados no segmento. Então, o Broto ele é uma plataforma digital de negócios voltada exclusivamente para o produtor rural. Esse é o grande foco dessa plataforma. E ela tem a intenção, e a gente está trabalhando fortemente para isso, e esse é o objetivo dela principal, de ajudar o produtor a atingir uma melhor produtividade máxima econômica, ou seja, aquela que realmente deixa mais resultado para o produtor, né? mais eficiente, mais rentável. Então, não é só produzir mais, é produzir com mais eficiência. Então, a gente embarca tudo dentro da plataforma que tem esse objetivo. Né? Essa proposta de valor ela tem que ser convergente para que faça parte aqui do nosso ambiente. E dentro de um conceito de ter tudo, ou praticamente tudo, que o produtor precisa, desde o momento do planejamento de uma safra até o momento de comercializá-la, ele consiga aqui dentro do nosso ambiente fazer as interações com as principais soluções existentes ou no mercado ou dentro do nosso próprio ambiente. E é muito simples entender o Broto. Assim, a gente dividiu ele em 3 grandes ramos. Isso é até estratégico, considerando como funcionam as cadeias agrícolas e pecuárias no Brasil. Então, o primeiro grande ramo é onde está alocado realmente o marketplace, e a gente tem ali produtos e serviços, aproximando o produtor das melhores ofertas. Um grande ramo, e aí entra as linhas de negócio voltadas para a gestão. Então, tudo que é mais prestação de serviço ou gestão de soluções que ajude o produtor a fazer manejo técnico mais adequado, organizar a sua propriedade com a utilização de insumos mais eficientes ou aplicações de técnicas mais modernas, vão estar aqui dentro das nossas linhas de gestão. E um terceiro ramo, que a gente acredita muito nele também e entende que complementa todo esse processo, que a gente chama de ramo rede, mas é onde está toda a parte mais colaborativa e de geração de conteúdo para o produtor rural. Cada vez conteúdo mais relevante, preciso e com recomendações aí mais customizadas para cada perfil de produtor. Então, é assim que funciona a nossa plataforma, e a gente está desenvolvendo um data lake bastante robusto, um time de cientistas de dados aqui da seguradora, para que a gente aproveite todo esse conhecimento que existe no conglomerado e mais o que a gente vai capturar nessas relações e realmente faça um processo bastante inteligente e integrado, recomendando
o melhor uso das nossas soluções na plataforma Broto. Então, a gente acredita fortemente que tem total potencial de se transformar num ecossistema digital, um dos mais relevantes do setor. Como é que nós estamos estruturados? A gente, desde o início, procurou começar dentro de uma estrutura bastante robusta do ponto de vista tecnológico. Então, a gente está ali dentro de uma estrutura de plataforma Magento e com a AppJump como desenvolvedores. Tem funcionado muito bem, nós somos uma plataforma jovem, só com 1 ano de idade, e a gente vem construindo a cada roadmap as principais entregas, né? Então, recentemente, nós finalizamos um processo já incluindo os módulos multiseller para os vendedores, então facilitando toda a gestão, né, dos sellers com as suas revendas. No agro, um fabricante, por exemplo, tem centenas de revendas espalhadas pelo país inteiro, então isso dá uma eficiência muito maior e um controle muito maior para a gestão dos leads e dos orçamentos. Chat online para revenda, trabalhar não só as negociações, mas todo o pós-venda ali com os seus produtores, então também já funcionando. E colocamos recentemente as nossas APIs para integrar com o CRM, se for necessário, dos sellers. Então, se o seller quer que ele acessar o Broto lá da plataforma dele, a gente já consegue fazer essa integração. Então, alguns avanços aí, só fazendo um comentário. Ainda dando um pouco mais de detalhe, quando a gente entra naquele nosso ramo de marketplace, de produtos, nós já desenvolvemos diversas categorias. O começo do Broto, lá em julho do ano passado, foi até o lançamento foi em conjunto com o Plano Safra, né? No lançamento do Banco do Brasil do Plano Safra, a gente lançou o Broto. O Broto, na verdade, inclusive, embarcou o lançamento do Plano Safra 2021, e a gente começou com o marketplace de máquinas. Então, máquinas, equipamentos novos e com os principais, já com 14 fabricantes, principais fabricantes desses equipamentos no Brasil. 1 ano depois, nós já estamos aí com 10 categorias. As mais recentes foram do mercado de energia, então a gente colocou vários sellers ali que trabalham painéis solares e outras soluções voltadas para a energia limpa. Então, muito bacana, é algo que a gente vai trabalhar fortemente. O banco financia isso e nós fazemos seguro também como segurador. Entramos na parte de insumos, irrigação e serviço. Serviço, nesse primeiro momento, focado principalmente em agricultura de precisão, né, nessa visão de dar democratizar mais o acesso a essas ferramentas, principalmente para pequenos e médios produtores. Isso é um dos drives que nós temos trabalhado no Broto muito forte. Indo para aquele nosso outro ramo de gestão, a gente construiu, né, o time construiu e organizou esse ramo, sempre olhando para as etapas da atividade produtiva. Então, aqui a gente trouxe um exemplo da etapa de preparo do solo. Então, se o produtor está lá nessa fase, organizando o manejo dele para preparar o solo para o plantio, ele consegue entrar na nossa plataforma e identificar claramente quais são as melhores soluções para essa etapa. E a tendência aqui, como eu comentei ali no início, que a gente tem um grande interesse em dar mais amplitude para esse aspecto de gestão, aqui a gente vai trabalhar muito forte a parte de analytics, né? Usar os dados a nosso favor para que haja uma recomendação mais precisa do que ele deve ou não deve fazer naquele objetivo final de potencializar a produtividade máxima econômica. Então, aqui é um dos aspectos principais também da nossa proposta de valor. Não poderia ser diferente, tem um ambiente exclusivo para que o Banco do Brasil oferte ali as suas soluções financeiras. A gente está melhorando e desenvolvendo as APIs para que essa jornada seja mais fluida, inclusive, mas hoje o produtor rural ele já pode entrar na nossa ferramenta, simular um financiamento de custeio para a sua lavoura, originar todo esse processo ali no Broto e termina lá no aplicativo do Banco do Brasil. Mesma coisa para uma CPR digital ou para uma linha de investimento para a construção, por exemplo, de um silo ou de um armazém. Mesma coisa a parte de seguro, né? Praticamente todas as nossas grandes linhas e portfólio já estão embarcadas aqui, e a gente também está aprofundando, né, os modelos e as jornadas para que seja mais fácil do produtor cotar um seguro e contratar. Mas a gente já tem toda a parte de patrimônio, ele pode contratar vida, por exemplo, para os seus funcionários, um seguro de vida, né, dentro de uma agroindústria, ele pode contratar seguros de vida para os seus colaboradores direto do Broto.
e os seguros agrícolas nas diversas culturas que nós já trabalhamos. A outra parte, que aí entrando também um exemplo aqui, a gente está trazendo alguns pontos principais, entrando naquele ramo que eu comentei do Broto Rede, né? Aqui a gente tem uma vontade de tornar isso aqui extremamente relevante, e eu acho que a gente está no caminho certo. Existe um blog muito bacana dentro do site, são mais de 50 posts, agora deve ter um pouco mais, uns 55 ou 56 posts voltados para o produtor, falando de gestão, falando de produto, de inovação, de energia limpa. Então, muita informação interessante. Nós lançamos há pouco menos de um mês, se eu não me engano, o BBcast Agro. Então, esse trabalho é feito ali a muitas mãos, com os especialistas do Banco do Brasil e com os nossos especialistas aqui na Brasil Seg. A cada 2 dias, um postzinho, né, um podcast curto de 2, 3 minutos, falando das principais tendências, os cenários para cada cultura, cenários econômicos e tal. Então, o cliente produtor pode entrar ou no Broto ou num podcast de interesse dele, Spotify, Apple, Google, e ele acompanha essas informações bastante relevantes. E uma vez por mês, nós temos feito uma live, né, a gente chama aí de live rural, sempre convidando um especialista do setor. A última foi sobre tendências climáticas, olhando para o fechamento das culturas de inverno e o que deve vir aí, principalmente com Laninha, que se espera para o final do ano. Né? Então, a gente sempre tem um profissional aqui trabalhando conosco na divulgação de informações relevantes. Dando um spoiler, que eu nem sei mais se é spoiler, porque, se eu não me engano, o Chicão, nosso gerente executivo, já comentou aí também, mas a gente tem ali na agulha, estamos construindo um braço educacional que a gente vai entrar com ele aqui no Broto, principalmente para ter esse protagonismo maior em ajudar na inclusão digital. Então, a gente tem essa vontade, principalmente olhando para o pequeno e para o médio produtor. Então, isso vai ser uma novidade também em breve, sem dúvida nenhuma. Calendário de eventos, com a pandemia, nós fizemos a primeira experiência, junto com o Banco do Brasil, no circuito virtual. Foi a primeira feira virtual lá no ano passado, em setembro, outubro. Foi um sucesso, acho que foi o primeiro grande evento virtual, realmente, junto com todas as empresas aí que trabalham insumos e maquinário no agro. Então, nós construímos dentro do Broto esse ambiente de oportunidade de negócio, com diversas palestras técnicas, lives também com autoridades, com especialistas do setor. Né? Então, e aí aquela experiência lá atrás nos permitiu manter esse processo, por mais que agora a gente já veja aí as feiras físicas voltando, né? Expo Inter iniciou semana passada. A nossa intenção, junto com o Banco do Brasil, é permanecer com circuitos virtuais AgroBB. Esse ano foram 5 etapas, a gente está finalizando a 5ª, já deixo aqui o convite para quem quiser acompanhar pela plataforma, de 25 de outubro a 26 de novembro, a última etapa do circuito virtual AgroBB, local para fazer negócio, local para olhar as principais tendências, aí, as principais máquinas, os principais insumos disponíveis para o produtor rural. E com isso, assim, pessoal, para ir fechando essa parte do case do Broto, e depois eu vou comentar rapidinho também como que as soluções de sensoriamento potencializam tudo isso, a gente tem já uns primeiros números. Nós somos, como eu comentei, uma plataforma bastante jovem, e o nosso roadmap ele tem esse cuidado de ir validando hipótese para a gente aprofundar as verticais de negócio, mas nós já tivemos mais de 310 mil acessos, 205 mil usuários únicos. Né? Essas feiras todas que nós comentamos e as principais jornadas têm movimentado bastante negócio, foram 850 milhões em negócio nos circuitos virtuais, e a gente tem mais de 300 sellers aí já embarcados. Então, um grande desafio, não é simples botar uma plataforma dessa de pé, mas a gente tem bastante confiança por todo o background e como a gente tem feito esse trabalho e pela qualidade da equipe que trabalha conosco, que a gente tem grande chance de ser realmente um ecossistema bastante relevante no agro brasileiro. E para finalizar aqui a minha participação, eu espero cumprir o tempo aí também, Eric, e espero que o pessoal esteja aproveitando o conteúdo. Eu não poderia deixar de falar de uma ferramenta bastante importante no agro. Ela está lá naquelas categorias que eu comentei das startups que mais surgem, que é toda essa tecnologia de sensoriamento remoto que nós trouxemos para o nosso processo de seguro
de ponta a ponta, né? E a gente acredita muito nessa solução. O sensoramento remoto ele é uma técnica, né, de coletar informações ou de um objeto, ou de uma área, ou do próprio ambiente, sem necessariamente ter contato com esse objeto, e ele pode ser uma fonte de personalização muito grande nesse olhar centrado no cliente, né? Seja para novos produtos, seja para modelos de relacionamento, mais touch points com o produtor rural, ou seja para aumentar a eficiência dos nossos processos todos, principalmente de gestão de risco. Nós temos hoje mais de 10 APIs desenvolvidas em funcionamento, consumindo soluções diversas, né, de alguns parceiros, com objetivos também para várias finalidades, seja para validar geograficamente as nossas áreas seguradas, mas também trabalhando alguns aspectos ASG, alertas agroclimáticos, trazendo muitas informações para os nossos apps, principalmente para auxiliar os nossos peritos, olhando preteritamente como foi o comportamento do uso de solo em safras passadas e toda a parte de inspeção e monitoramento remoto, que existem aí hoje vários índices que olham para a saúde da lavoura, né? E toda essa coisa de acompanhamento de biomassa. Trouxe alguns exemplos, aqui é um exemplo prático, né, de uma área segurada nossa, onde por imagem de satélite você consegue verificar aonde tem produzido mais ou menos biomassa, e aqui essa parte vermelha pode ter tido algum impacto climático mais severo, ou ataque de pragas e doenças, então a gente consegue avaliar, de certa forma, como que está o potencial produtivo, comparar isso com a média da região, né? Então, é uma ferramenta bastante poderosa para a nossa atividade de gestão de risco, de subscrição, mas também no momento de um sinistro, para agilizar um processo indenizatório e até para compartilhar algumas soluções e boas práticas com o produtor. Pode ser usado também na parte de maquinário, então, com imagens de alta resolução, você acompanha eventos que ocorreram, aqui é um caso de um incêndio de um trator, você consegue checar a data que de fato aconteceu um incêndio, confirmar evento, a gente tem usado muito isso. E o principal que eu queria trazer é que esse processamento, esse geoprocessamento dentro do nosso ambiente, ele pode ser traduzido como serviço para o produtor rural, né? Muitas das informações que estão aqui, inclusive, são deles. Então, a gente trouxe para o nosso aplicativo todos os alertas agroclimáticos, previsões de clima, monitoramento a cada 2 dias do desenvolvimento das culturas, se ela sofreu algum impacto climático ou não, né, se ele possui algum talhão que produz mais ou menos do que outro, ele acompanha as datas, as imagens diárias, observa as curvas, vê o vigor da planta, ele pode fazer avaliação de melhor data de plantio. Aqui tem um caderno de atividade que ele entra com todos os seus tratos culturais, ele pode compartilhar isso com assistência técnica, então é um grande ambiente realmente voltado para a melhoria de gestão de risco. E a gente tem integrado esse ambiente também na nossa plataforma Broto, a gente quer que tudo isso vire um grande ecossistema, que tenha realmente o produtor ali no centro de toda essa atividade. Nós já tivemos mais de 22 mil clientes acessando essa plataforma, né? A grande maioria aqui abaixo de 34 anos, mas muitos produtores acima de 60. E é uma ferramenta poderosa que a gente tem investido bastante nesse olhar de transformação digital. Pessoal, era isso que eu queria compartilhar e contribuir com o evento. O agro realmente é um universo imenso de desafios, mas também de muitas oportunidades, não só para quem é do segmento, mas para quem, de alguma forma, pode contribuir com toda essa transformação. Eric, obrigado, parabéns aí pelo fórum, todos vocês, e um grande abraço. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!